Graça e paz. Estamos mais uma vez agora dando continuidade ao nosso estudo sobre o batismo no Espírito, como recebê-lo, baseado no livro do W. V. Grant, ok? Nós estamos no capítulo 2 e vamos estar falando sobre essa expressão que ele deixa logo no título: recebi o batismo na ocasião da conversão. E as controvérsias que traz essa expressão e como é que, segundo o nosso querido W. Grant, expressa a sua experiência e o seu entendimento. Um dos argumentos mais comuns é que o batismo no Espírito Santo é recebido no momento da conversão. No entanto, o certo é que você não o recebeu naquela ocasião, não é verdade? E se o recebeu naquele momento, não foi conforme ensina a Bíblia. Se você foi batizado no Espírito Santo no momento da conversão, então não recebeu o batismo como Pedro, Tiago, Felipe, Tomé e todos os demais apóstolos foram batizados no Espírito Santo. Após a conversão, pois quer recebê-lo como ocorreu com Maria, a mãe de Jesus? Gostaria de recebê-lo conforme ensina a Bíblia em Atos 2, ocasião em que 120 discípulos foram batizados? Ou como se lê em Atos 10, quando todos os presentes receberam o batismo? Ou ainda conforme os discípulos mencionados em Atos 19? 3.000 pessoas ingressaram na igreja, segundo o capítulo 2 de Atos, as quais permaneceram firmes na doutrina dos apóstolos. Veja o versículo 42, cuja doutrina incluía línguas estranhas. Você deseja receber o batismo do mesmo modo que Paulo, por exemplo? Ele foi batizado no Espírito Santo 3 dias após a conversão, como registra Atos, capítulo 9. Depois que os habitantes de Samaria se converteram, foram libertados dos demônios, batizados na água e com grande alegria receberam a palavra do Senhor. Pedro e João foram enviados de Jerusalém pelos apóstolos para impor-lhes as mãos para que recebessem o batismo no Espírito Santo. Jesus disse que nós receberemos o batismo no Espírito Santo depois que guardarmos os seus mandamentos. A sua ordem é que esperemos até recebê-lo, como registra o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, e João, capítulo 14, versículo 15 e 16. Você pode conferir na palavra de Deus. O texto de Marcos, capítulo 16, quer dizer, Evangelho de Marcos, o segundo escreveu Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18, declara que os sinais pentecostais nos seguiriam depois que crescemos e seguíssemos o Senhor no batismo com as águas. O apóstolo Pedro, falando por inspiração divina, disse-nos que o batismo no Espírito Santo vem após o arrependimento e o batismo nas águas. E o batismo nas águas, após o arrependimento e o batismo nas águas, como registra Atos capítulo 2, versículos 38 e 39. Jesus também disse que aqueles que vivem segundo o mundo não podem receber o Espírito Santo. João 14, 17 registra isso. Os apóstolos já eram salvos antes de serem batizados no Espírito. Lucas 10, 20 afirma essa expressão. Eles haviam sido dados a Jesus, pertenciam a ele. Veja João, capítulo 17, versículo 6. Antes do dia de Pentecostés, João, perdão, viu? João 17, versículo 6. Antes do dia de Pentecostés, Jesus declarou que eles estavam limpos. João, capítulo 15, versículo 3. Você tem todas essas passagens para você conferir o que a gente está falando. E receberiam o batismo no Espírito Santo depois do batismo do arrependimento. Isso é bem diferente do que ensinam muitos pregadores atuais. João Batista recusou-se
terminantemente a batizar os que não davam frutos de arrependimento e não faziam restituições. Jesus declarou que os apóstolos já estavam limpos, mas que mesmo assim o batismo pentecostal só seria concedido depois que ele voltasse para o Pai, depois que fosse glorificado. João capítulo 16, versículo 7 e capítulo 7, versículo 39. Jesus afirmou que o Espírito Santo estava apenas com eles, mas não habitava neles. Isso antes do Pentecostés. No Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Paulo perguntou: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Atos 19, 2. Ele falava com alguns discípulos que haviam crido em Jesus Cristo e estavam arrependidos dos seus pecados, dando como prova frutos de arrependimento. Atos 19, versículo 3 e 4, e Lucas 3, versículo 8. Eles haviam crido e nascido de novo, e por isso estavam preparados para irem para o céu. Olha o que registra o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 5. Tudo antes de serem batizados no Espírito Santo. Seja como for, a pergunta mostra duas coisas. Primeiro, que eles haviam crido e eram discípulos. Segundo, que receberam o batismo no Espírito Santo depois que Paulo reconhecesse que já haviam crido. Isso está em capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos, versículo 6. Você pode conferir. Conquanto seja possível receber o batismo no mesmo dia ou logo após a conversão, a palavra de Deus estabelece para sempre este fato em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Leia então Lucas, capítulo 24, versículo 49, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 4 e 5, os versículos, e Marcos 16, do 15 ao 18. Há muita diferença entre ser batizado no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos perceber a diferença, ou conhecer pelo menos. Muitos gostam de citar João 3,16. Gostam também de citar Lucas 3,16. Texto que diz que há 2 batismos. Existe, então, um sentido nesta passagem que diz haver 2 batismos. No entanto, leia também Efésios 4:5. Por conseguinte, você não é batizado no Espírito Santo no momento da conversão. O batismo no Espírito Santo vem, às vezes, expresso pelo termo cheio. Mas cheio nunca expressa batismo. É claro que o cristão fica pleno do Espírito ao ser batizado, mas ele pode ser cheio temporariamente antes de ser batizado. Zacarias foi cheio do Espírito Santo antes que fosse concedido o batismo no Espírito Santo. Veja Lucas, capítulo 1, versículos 6 e 7, e João 7, 38 e 39. João Batista e Isabel foram cheios do Espírito Santo antes que o batismo pentecostal fosse concedido. Veja, então, esse registro no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 41. Em todo o Antigo Testamento, vemos o Espírito Santo operando, ungindo, mas temporariamente. Ele operou em Salomão, tornando-o sábio, operou em Davi, dando-lhe capacidade, desceu sobre Sansão, tornando-o forte, e todos os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo. Veja, então, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porém, o batismo no Espírito ainda não tinha vindo para habitar ou morar, como está registrado em João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 16 e 17. O Espírito Santo habitava em templos feitos por mãos, porém agora ele habita em templos para permanecer para sempre, ou seja, morar em nós. João,
capítulo 14, versículo 17, 1 de Coríntios 3, 16, 17, Atos 7, versículo 48, e 2 Samuel, capítulo 7, versículo 5, registram isso aí. Deus habitava em templos e tabernáculos entre o povo, Êxodos 29 e 45. Ou seja, ele estava entre eles, como diz João 14, 17. No entanto, depois que somos batizados no Espírito Santo, ele habita em nós. Veja Romanos 8, 11. Os fiéis habitavam na presença do Senhor, porém agora, depois que recebemos o batismo pentecostal, sua presença está dentro de nós. Hoje Jesus está mais perto de nós do que de Pedro e João, quando viveram na terra. Ele habita no nosso corpo. Depois da conversão, temos conosco o Espírito Santo. Ele purifica o nosso coração. A mesma água que lava um vaso pode enchê-lo. E bebi toda a água que pude antes de ser batizado com ela. Olha que linda expressão. Batismo quer dizer imersão. Se você crê que a expressão é batismo, então só poderá receber uma pequena porção, um ligeiro toque do Espírito Santo. No entanto, é preciso ser imerso no Espírito Santo. Se mergulhar o seu corpo nas águas, mas deixar uma mão de fora, não estará sendo batizado. Se for posto nas águas, com exceção da boca e língua, você não receberá o batismo. A língua é um órgão pequeno e indomável, como registra Tiago, capítulo 3, versículo 8. Ela pode contaminar o corpo todo. Por tuas palavras, diz Tiago, capítulo 3, versículo 6, serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Veja Mateus 12, 37. O Espírito Santo pode refrear a sua língua, como diz Tiago 3, versículo 2. Renda-se então a Deus e permita que ele domine o seu corpo, como você faz com o pastor na ocasião do batismo nas águas. E será batizado no Espírito Santo, será tão fácil como o batismo nas águas. Há muita diferença entre o Espírito Santo entrar no coração no momento da conversão e entrar em cada célula, músculo, osso e tecidos do corpo quando ocorre o batismo no Espírito Santo. Jesus foi ungido com o Espírito Santo de Deus quando foi batizado nas águas do Rio Jordão. Até então, não se ouvia sobre as suas maravilhas. Vejamos uma ilustração sobre o batismo no Espírito Santo. Eu lembro-me de quando assava batata doce na lareira sob a cinza ardente. Depois que a batata estava muito tempo no fogo, este penetrava em todo o seu interior. A batata permanecia ali até que ficasse totalmente assada. Retirar a batata antes de estar toda assada é como alguém que está sob o fogo do Espírito Santo e sai antes de ser batizado, dizendo, estou batizado. Assim como a batata estava no fogo e este nela, da mesma forma, quando fui batizado no Espírito Santo, eu estava no Espírito e o Espírito estava em mim, em todos os ossos do meu corpo. Não é de admirar porque o Espírito Santo quebre todo o jugo, opressão e cativeiro? Veja Isaías 10, versículo 27 e Lucas 4, 18. Quando minha mãe ia tingir as minhas meias de lã, feitas em casa, punha água para esquentar até chegar ao ponto da ebulição e colocava as meias dentro da água já com o corante. Pouco tempo depois, a tintura penetrava no tecido das meias. Estas não apenas estavam mergulhadas na tintura, mas também os fios e as fibras ficavam impregnados do líquido corante. As meias estavam no líquido e este nas meias. Quando eu levava minha merenda para a escola, ela ficava comigo até o meio-dia. Depois disso, eu a comia e ficava saciado. E sentia esta impressão em todos os músculos, células e tecidos do meu corpo.
ela me proporcionava energia no momento de praticar esporte. No batismo no Espírito Santo, penetramos no Espírito e o Espírito penetra em nós, em cada fibra, em cada célula, em cada tecido e osso do nosso corpo, comunicando força para obtermos a vitória por intermédio de Jesus e subir com ele no arrebatamento da igreja. O cristão está cheio de alguma coisa. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo nos enche temporariamente e nos purifica, expulsa o inimigo e expurga todo o mal, deixando o nosso ser vazio, varrido e ornamentado. O espírito maligno procura voltar. Se ele conseguir, trará consigo mais 7 espíritos. E o último estado será pior que o primeiro, como registra Mateus 12, versículos 43 ao 45. Quando você se converte a Deus, o Espírito Santo entra no templo, que é o seu ser, e o lava. No entanto, se você não tiver a presença constante do Senhor, ou não receber o batismo, existirá em você um vácuo, uma lacuna. Se o Espírito Santo não ocupar a sua casa, que é o seu ser, outros espíritos, tais como preconceito, orgulho, contenda, incredulidade, entrarão. E nesse caso pode acontecer como Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. Veja então Lucas 9:55 para ver essa passagem. Em um corpo cheio de água, não cabe mais outro líquido. Se você permanecer cheio do Espírito, não haverá lugar em você para os espíritos de desobediência, preconceito, incredulidade, oposição e pretexto. Uma casa não fica desocupada por muito tempo. Receba, pois, o batismo no Espírito Santo, como ensina a palavra. Nós compartilhamos neste capítulo 2 muitas passagens bíblicas ao respeito do batismo e o que ela explica, o que ela ensina ao respeito de experiências registradas, a diferença entre ser cheio e a diferença entre você ser batizado mesmo. Eu vou dizer para você que não há sombra de dúvida. Como estava dizendo o autor do livro O Batismo no Espírito Santo e Como Recebê-lo, ele falava muito bem claro ao respeito da diferença, da percepção que nós temos entre a diferença de sermos cheios do Espírito Santo e sermos batizados pelo Espírito Santo. Com o passar do tempo, você vai perceber também, vai aprender a observar o mover de Deus e perceber o mover de Deus no meio do povo de Deus. Impressionante como Deus trabalha de forma praticamente individual em cada um de nós. O processo é individual, o processo na nossa vida cristã é muito pessoal, mas tem coisas como esta que o nosso querido Grant estava falando, ao respeito de coisas que são nítidas e visíveis, são perceptíveis na medida que a gente vai crescendo e avançando na fé, como essa diferença entre sermos cheios do Espírito Santo e recebermos o batismo no Espírito Santo. Existe uma convicção que vem do alto, que toma todo o teu ser. E você e eu, nós precisamos passar por essa experiência. Nós precisamos ser batizados, tanto nas águas como no Espírito Santo. Cabe a você fazer o que você pode. Você pode tomar a decisão de você fazer o batismo, receber o batismo nas águas. Mas o batismo no Espírito, cabe apenas você buscar e pedir, até que ele venha acontecer. Você não pode desistir. Você não pode abrir mão de o que Deus tem para você. É uma promessa. Jesus nos mandou esperar, buscarmos até recebermos. Não pare. Se você não foi batizado ainda, busque até você receber o batismo no Espírito. Quando você recebe
o batismo no Espírito, existe uma transformação na sua vida, é um antes e um depois, é um marco na sua vida com Deus. E nós precisamos desesperadamente desse batismo. Ele nos reveste, ele nos empodera, ele nos enche da autoridade do Senhor, autoridade tal que nós vamos precisar para podermos estar enfrentando o maligno, para podermos estar resistindo ao diabo, para podermos estar atentos e vigilantes em constante oração, para podermos estar sendo, sim, conduzidos ao centro da vontade de Deus. A minha oração é que você possa receber o batismo no Espírito Santo. Se você recebeu, que você nunca venha descuidar a casa do Senhor, o templo do Espírito Santo, para que o inimigo não venha achar a tua casa vazia, limpa, varrida, e ele venha tristemente trazendo mais 7 demônios para estar ocupando o lugar que outrora estava sendo habitado pelo Espírito Santo. Não faça isso com você. Continue procurando. Não aceite que as decepções no meio do povo, inclusive, possam te afastar. Porque o inimigo, muitas vezes, ele manda infiltrados. Ou ele usa, às vezes, também os próprios crentes que vão dando lugar, que não vão se deixando conduzir pelo Espírito Santo. Então, simplesmente, dá um brecha para o inimigo por causa da desobediência, por causa de se acomodar, por causa de se esfriar na fé. Eles começam a abrir brechas e então o inimigo começa a tomar e usar essas vidas para trazer contenda, divisão, para trazer ferida no nosso meio e que nós venhamos desejar, projetar, sairmos da nossa posição como soldados do exército de Jesus, para sairmos e entregarmos e negligenciarmos o serviço na casa de Deus, para que a obra do Senhor comece a ser realizada com negligência e assim aquela que deveria ser revestida pela autoridade e o poder de Deus venha agora ficar enfraquecida e ela não seja bem-sucedida na batalha. Não faça isso. Guarde a noiva do Senhor. Guarde a igreja do Senhor. Não deixe de ser parte. Não se afaste dela. Não permita que o inimigo te roube aquilo que Deus já te deu. Ele não pode roubar. Só se você entregar na mão dele. Só se você abrir mão daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Persevere até você não ser cheio, não apenas ser cheio, persevere até você receber o batismo no Espírito Santo de Deus e que a tua vida seja totalmente transformada. Eu profetizo o batismo sobre você, eu profetizo garra, determinação, eu profetizo a convicção do Espírito Santo, a força que vem de Deus para que você venha buscar cada dia mais, para que você possa se encher até transbordar, até que todo o seu corpo, cada célula, cada osso, cada membro, cada cor, cada órgão do teu corpo, ele possa ser impregnado da presença de Deus, que você receba o batismo no Espírito Santo de Deus, que a sua obra em ti, a obra de Deus em ti, seja avivada pelo fogo do Espírito, que você possa viver o Pentecostes na tua vida, nos dias de hoje, e possa fazer parte desse grande avivamento, desse grande despertar que Deus está derramando sobre a terra. Nós somos a grande comissão, e nós precisamos não somente ser cheios da presença de Deus, nós precisamos do batismo no Espírito, para que nós possamos também sermos conduzidos ao batismo com fogo. Nunca se conforme. Há muito mais de Deus para você. Receba a bênção do Senhor, receba o batismo no Espírito, receba tudo o que é de direito seu por herança. Você e eu somos co-herdeiros com Cristo, geração santa, geração eleita, sacerdócio santo. Nós fomos separados por Deus, feitura de Deus, para o louvor da sua glória. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Eu declaro a vitória completa na tua vida, em todas as áreas, até transbordar da presença de Deus. A gente se vê no próximo capítulo. Seja cheio, receba o batismo no Espírito Santo de Deus.